Hoje falaremos sobre tráfico de imigrantes e de pessoas que ocorre nas costas do Canal da Mancha, norte da França, em frente à Inglaterra. Mas por que abordar esse tema? A explosão de violência entre clãs criminosos que controlam esse negócio lucrativo, como veremos. Neste verão, entre junho e julho, houve 4 mortes, mas não foram causadas por facas ou barras de ferro, como era comum nessa região nos últimos anos. Agora são rajadas de fuzil e armas de guerra. Em um fim de semana, 14 e 15 de junho, houve 3 mortos e 6 feridos em um tiroteio. No final de julho, outro cara levou 7 tiros na cabeça. Foram disparados 30 tiros. Tudo isso aconteceu em Luny-Plage. Luny-Plage fica ao sul de Dunkerque, a poucos quilômetros. Existem 2 pequenas cidades chamadas Grande-Synthe e Luny-Plage. Luny-Plage tem 6.000 habitantes, são dunas a perder de vista e uma praia imensa. Luny-Plage abriga um campo de imigrantes. Ninguém sabe quantos são, estimam entre 1.500 e 2.000, eles aguardam embarcar para a Inglaterra. As pessoas que disputam esse negócio são principalmente curdos do Iraque. São eles que controlam a travessia de barco. Eles não controlam todas as redes que levam migrantes às praias do norte da França rumo à Inglaterra. Mas, por outro lado, esses curdos iraquianos controlam apenas a travessia, a passagem de barco. Por que esses caras atiram uns nos outros? É que até então, eles trabalhavam mais ou menos todos juntos. A gente vai ver isso. O problema é que, na verdade, para eles, a boa notícia é que esse tráfico explodiu. Quando a violência aparece em crimes, geralmente é por ser lucrativo. Vamos observar isso. Basicamente, tudo isso começou em 2022. Entre janeiro e junho de 2022, houve mais de 70% de travessias do Canal da Mancha com destino à Inglaterra. Travessias clandestinas feitas em pequenos barcos levaram 27.000 migrantes à Inglaterra. A travessia é vendida. Existe uma tabela de preços conforme sua origem. Para sudaneses é mais barato, pagam cerca de 1.000 euros para atravessar. Pode chegar até 20.000 euros para os vietnamitas, porque os vietnamitas exigem que a travessia seja supervisionada com pessoas no barco e que o barco seja um pouco melhor, etc. Então eles pagam entre 10.000 e 20.000 euros. A maioria, os afegãos, os sírios, os curdos, eles pagam entre 2.000, 3.000, 4.000 euros. Fazendo a conta, 27.000 pessoas a 2.000 euros cada resultam em 54 milhões de euros de faturamento. Sai barato fazê-los atravessar e os barcos são ruins. Esses barcos têm cerca de 30 lugares, mas colocam entre 60 e 70 pessoas, o que obviamente causa acidentes, pois ficam superlotados. Ao ver a explosão do negócio e das quantias, com dezenas de milhões de euros por ano e considerando que falávamos de 1/6 do tráfico, isso obviamente aguçou o apetite. Até então, esses grupos curdos atuavam juntos, dividiam o negócio e mantinham as outras comunidades sob controle, impondo as tarifas. Desde 2022, com o aumento do tráfico, a violência começou a aparecer com os primeiros casos e em maio ocorreu o primeiro tiroteio. No verão de 2022, em uma semana de junho, ocorreram 12 tiroteios em setembro, pessoas foram mortas e isso continuou. Tiros na cabeça e semelhantes são execuções sumárias, a violência vai explodir. Então, nesse mesmo ano de 2022, esse corolário, explosão das receitas, explosão da violência para tomar posse dessas receitas. Os primeiros alvos não vão ser os curdos entre eles, vão ser sudaneses que vão ser mortos, vai começar a sair do controle de forma feia. Esses sudaneses eram alvo inicialmente por servirem como executores de baixo escalão. Como isso funciona? Você tem um chefe de equipe curdo, enfim, um cara que lidera uma rede de travessia que diz aos sudaneses: se você for bater nos concorrentes para mim, eu te dou 20 vagas no meu barco para os seus caras. Eles abordam líderes da comunidade sudanesa, por isso os sudaneses foram os primeiros alvos. No verão de 2022, a violência aumentou e armas de guerra surgiram. Até então, como eu disse, era mais coisa de facão, faca, barra de ferro, linchamento, espancamento, etc. Tudo meio discreto. Agora está tomando proporções inacreditáveis. E aí, em 2023, 2024, isso vai se acelerar. Por quê? Porque esses grupos curdos que antes trabalhavam juntos diante dos lucros vão começar a brigar entre si e, obviamente, vão tentar tomar o mercado dos concorrentes. Então, principalmente, segundo relatos do campo, isso não está judicializado, não há investigação, não há matéria, é informação bruta que vem direto das dunas. Mas, basicamente, há 2 chefões que estão em confronto, principalmente, 2 chefões curdos que atualmente estão presos na França, são pessoas de cerca de 50 anos. Eles estão presos por violência, violência agravada, tráfico de imigrantes, já anteriormente. E agora, de dentro da prisão, eles comandam dos seus capangas. Em Grande-Synthe, como eu disse, fica entre Calais e Dunkerque, bem ao lado de Dunkerque. O que é bastante surpreendente é que são casos que passam um pouco despercebidos. Não se ouve muito falar sobre isso, quase nada. Em certas semanas há tiroteios diários. Moradores de Luny-Plage ou Grande-Synthe relatam ouvir rajadas de Kalashnikov vindas das dunas.
O que é muito surpreendente é que nas delegacias locais nem sequer existe um boletim de ocorrência registrado, não há nenhuma queixa. Basicamente, isso não sai dessa área e desse acampamento. São acampamentos que são difíceis de serem acessados pelas forças de segurança, porque assim que vêm pessoas nas dunas, etc., eles não acham que sejam policiais à paisana, policiais ou agentes da alfândega. Eles acham que são concorrentes, então atiram imediatamente. É difícil se esconder no mato alto para observá-los, pois quase não sai informação de lá. Por isso não vamos divulgar o nome dessas duas pessoas presas, mas ainda não acusadas nesses casos. Esses caras que estão presos e que se enfrentam são bastante violentos. Já são violentos até mesmo com os migrantes que fazem a travessia. Um dos dois, vamos chamá-lo de B, como vamos chamá-lo, está preso, então ele já tinha sido pego e sabemos que ele torturou migrantes em massa. Perto de Calais há um buraco famoso entre essas pessoas, onde migrantes são colocados, torturados, filmados e os vídeos enviados às famílias nos países de origem para extorquir dinheiro e lucrar com a travessia. Esses caras possuem arsenais impressionantes. Ainda não se sabe a origem das armas, mas já achamos armamentos sofisticados. Então, como dissemos, há fuzis de assalto, há granadas, e encontramos, por exemplo, há cerca de um ano, uma Glock 19. Então, é um pouco técnico, né? Uma Glock 19 é uma pistola automática austríaca, mas o principal é que isso revela o profissionalismo dessas redes de tráfico de imigrantes, porque são armas muito difíceis de conseguir, que não vemos circulando com frequência. Essas pessoas parecem bem estruturadas e organizadas. Sabemos apenas que essas redes curdas surgiram inicialmente na Alemanha. Recentemente houve uma operação conjunta da Europol com França, Alemanha e outros, resultando em cerca de 20 prisões. Encontramos principalmente galpões onde pequenos barcos são guardados. Vou explicar. Atualmente eles atravessam muito em botes, que são pequenos barcos infláveis. Algumas pessoas os utilizam. Esses barcos antes eram enterrados nas praias, ou seja, enterravam na areia e depois desenterravam para atravessar. Era assim que eles eram escondidos. Agora, eles mudaram de técnica, armazenam os barcos na Alemanha em galpões e enviam uns caras, jovens curdos, que têm mais ou menos 30 anos, 95% deles moram na Alemanha. São pessoas com ficha criminal limpa e que fazem o Go Fast. Então, a gente conhece o Go Fast, são aqueles que trazem maconha da Espanha ou da Holanda de carro em alta velocidade, em comboio. Aqui eles fazem o Go Fast, mas com botes infláveis. Então eles saem à noite e chegam às 4 da manhã na praia, desembalam o bote, os caras entram e pronto, partem. Então é isso, é uma espécie de logística sem estoque. Então esses dois caras basicamente se matam por terem atravessado o caminho um do outro e além disso há uma segunda razão para essa violência, num segundo fator que se somou a isso, que é a presença de um terceiro participante nesse negócio, nessa guerra de clãs curdos. Tem um cara, vamos revelar o apelido dele, ele vai ficar feliz em saber, ele se chama Aço, ele está instalado em Calais, então Aço é um fantasma. Homem de cerca de 40 anos, aproveitou a prisão dos outros dois para tentar dominar o mercado. Chamam de fantasma porque muda de lugar toda noite e não tem telefone. Ninguém sabe como ele é. A gente sabe pelas informações, pelos caras mais velhos desse meio, que ele é fã de roupas de luxo, que provavelmente mora perto de Calais, etc. E é mais ou menos tudo que sabemos sobre ele. Só vemos os capangas dele circulando. O objetivo dele é criar um cartel, unir todos os passadores curdos, todas as redes curdas, sob o controle dele, obviamente. E para isso, ele quer impor um preço fixo para a travessia para todo mundo. O preço fixo dele é de 2.500 euros. No momento é isso que ocorre. Foi a grande jogada do verão, impondo essa tarifa única para a travessia. Sobre esse rapaz sabemos pouco. Aço tenta reunir quase todos os grupos de passadores e criminosos curdos ao seu redor. Um primeiro grupo já se uniu a ele e jurou lealdade. Esse grupo está em Grande Sint, onde fica Luni Plage, cidade geminada com Dakar. O grupo dos passadores curdos de Grande Sint jurou lealdade ao assalto. Eles parecem mais sérios, pois, segundo informações, possuem um arsenal significativo. Foram identificadas 17 pistolas automáticas para esse grupo, cerca de 30 Kalashnikovs, granadas. Isso não mostra redução nos conflitos entre esses grupos, mas sim um possível aumento. Isso prova o perigo que eles representam. Em fevereiro de 2025, havia policiais do Raid que estavam seguindo como parte de uma investigação esses coiotes curdos. Então, quando falamos em coiotes, são as pessoas que organizam a travessia. Não é o sujeito que entra no barco. Esses coiotes curdos estavam sendo vigiados perto de Dijon, na rodovia, e aí, em um certo momento, eles pararam em uma área de descanso da rodovia. Os policiais do Raid também pararam. Claro, eles estavam à paisana. Eles não estavam vestidos com uniforme. E aí, os curdos que estavam no carro eram 4, acharam que eram concorrentes querendo matá-los, que estavam seguindo eles para pegá-los, então eles sacaram a AK-47 e atiraram nos agentes do Raid. Um dos policiais do Raid levou um tiro na perna. Dos 4, um curdo foi morto em revide e 3 foram presos. Eles confessaram ter confundido o pessoal do Raid com uma equipe rival.
Esse tráfico de imigrantes, obviamente, está explodindo, está em pleno crescimento por causa das grandes quantias. Grupos criminosos estão se profissionalizando, disputando entre si, se armando e se tornando mais perigosos. O tráfico de imigrantes chegou a outro patamar. Onde antes era algo um pouco artesanal, com diferentes redes, diferentes coiotes, agora passamos para o crime organizado, bem estruturado, bem organizado, com equipes, chefes, capangas, armas de guerra, acertos de contas para valer. E ao lado disso, né, uma espécie de mutismo, de silêncio em torno desse fenômeno. Então é bastante surpreendente que isso tenha passado praticamente em silêncio. E isso não augura nada de bom, principalmente para o futuro, porque o tráfico está em plena expansão. Vai chover milhões e bala também.